aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Glória a Jesus. Primeira, paz do Senhor. A primeira que está entrando aí é a Stephanie. Um abraço, Stephanie. Deus continue abençoando sua vida. Menina preciosa aos olhos do Pai, né? Deus, esse Deus maravilhoso. Nós estamos organizando aqui. Pode dar certo tudo aqui, tá? Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Você é linda, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você. Linda, linda você, filha. Nós estamos aqui comemorando uma notícia que nós vimos aqui agora no celular, né? E eu quero ali. Pode deixar tudo também, não tem problema não. Até o pessoal ir chegando. Por enquanto chegou a Stephanie, chegou a Regina também, essa abençoada, seguidora que Deus colocou na nossa vida. Um abraço pra você, tá, Regina? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Desde o começo, ela tem sido firme aqui conosco, né? Lá de longe, Deus possa continuar abençoando a sua casa, realizando seus sonhos, seus projetos, né? Sua família, no nome de Jesus. E nós somos gratos a Deus pela sua vida aqui. A Stephanie também, desde que o dia que a gente se conheceu, ela firme conosco na live. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas abençoadas, maravilhosas, que Deus colocou na nossa vida, né? E que nos escuta assim com tanto carinho. O Senhor é maravilhoso. Deus faz coisas, como se diz, imprevisíveis. O Senhor faz coisas que a gente jamais imaginou que aconteceria na nossa vida. Como eu estar aqui falando com vocês e Deus colocar amor no coração de vocês. Por mim, sou grata a Deus por isso. Porque quando eu cresci, enquanto o povo vai chegando, eu vou contando o meu testemunho para vocês. Eu cresci
Eu fui uma menina assim, muito raquíticazinha, magrinha, bem moreninha. Um dia eu falei pretinha, meu marido ficou bravo, né? Mas eu tava falando preta, eu mesma, mas eu era pretinha. Eu falei que eu vou mostrar a foto um dia pra vocês, vou trazer pra mostrar, porque a hora que eu vim pra cá eu esqueço. Muito tímida, muito medrosa, muito vergonhosa. E o Senhor mudou toda a minha história. Eu me sentia rejeitada, eu me sentia com complexo de inferioridade. Eu achava que eu era mais feia do que os outros, que eu era cheia de defeitos, que eu não merecia ter vindo ao mundo. Então, com conhecer a palavra de Deus e crescendo na igreja, Deus foi mudando a minha história. Hoje eu já não sou aquela menininha mais. Hoje eu posso escrever um livro contando que Deus muda, que Deus transforma, que Deus faz projeto, e o projeto que Ele faz para as nossas vidas, independente do jeito que a gente seja, Ele cria circunstâncias porque a gente vai melhorando, Ele vai lapidando a gente, como Deus tem me lapidado. E a cada dia que passa é uma lição diferente. Quero aqui cumprimentar a Rosângela, que entrou agora. Um abraço para você, Deus abençoe a sua vida. Evanilda Soares, um abraço, Deus abençoe a sua vida. Estúdio, ajuda aí, de quem? A Luana, manicure, estúdio, lá tem mais coisa lá, gente, muita coisa lá, de arrumar mulher, unhas, fibras de unha, essas coisas bonitas assim. Domingo vai ter na igreja, aproveita, dá um cheiro no maridão hoje, vocês que estão aqui. Vitória Lima, um cheiro pra você, tô sentindo falta de você, é a cantora, né? Você vai voltar logo pra cantar aqui conosco, vou cantar junto com você, você vai fazer a sua voz e eu vou fazer a oitava, tá? Pra não errar, pra não ter contradição aqui, eu não vou errar. Quem aqui, Rosângela, estou assistindo em... Estou te assistindo. de Pires do Rio. Um abraço, cheiro pra você. Que alegria, recebe um abraço aí com muito carinho, tá? Eu tá longe, mas eu fiquei emocionada de tê-la conosco aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida cada dia, cada momento, tá? Que o Senhor venha cumprir as promessas dele na sua vida, realizar o seu sonho. E muito obrigado por participar dessas lives conosco. Que presente nessa tarde, né? A Vitória aqui do Pará, que Deus trouxe aqui para nós. Edileuza Dantas, era de São Miguel, tá aqui em Goiânia, eu acredito que ainda esteja, né? Edileuza Dantas, um abraço, Deus abençoe sua vida. Rosângela Antônio, Deus continue abençoando. E assim, Deus tem feito coisas, irmãos, que às vezes eu mesmo fico olhando e eu fico impressionada. Quando Deus usava os vasos e falava que tinha um ministério para mim, que ia me usar, quantas vezes eu pensava assim: Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho coragem de ir na frente. Eu acho lindo cantar. Eu sou apaixonada em louvores, em ouvir hinos. Por mim, o som ficava ligado 24 horas. E isso, eu acho que minha mãe tem parte nisso, porque ela disse que quando a gente era bebezinho, para manter a gente calado, para ela poder trabalhar, ou a minha tia poder trabalhar, que a minha tia tomou conta de nós, que a minha mãe ficou viúva, grávida do meu irmão, faltando 30 dias para ganhar ele. Então ficou 2 filhos, bebê e mais um na barriga. 30 dias depois que o meu pai faleceu, minha mãe teve o meu outro irmão. Então a minha tia teve que ajudar a minha mãe, olhando nós. Minha mãe foi trabalhar para sustentar a gente. Eu tenho irmãos que eu não conheço, quem sabe tá ouvindo essa live aí, um dia vai aparecer na minha vida, que o meu pai era de um segundo casamento com a minha mãe. Tô eu contando a história aqui. E eu já tinha irmãos quando eu nasci. Meu pai tinha largado da família e
tinha casado com a minha mãe. Então eu tenho irmãos que eu não conheço, que é capaz que tá por aí, é de Minas Gerais. Eu sou mineira, para quem não sabe, eu sou mineira, criada no Goiás, gosto de piqui, como piqui, frango caipira, tá? Mas eu gosto do queijo também, gosto da comida mineira. E assim, a minha história foi o seguinte: a minha mãe, o meu pai faleceu 30 dias após ela teve o meu irmão, que é mais novo do que eu, e ela teve que ficar com esses 3 bebês. E para trabalhar, minha tia olhava nós, e a minha tia, ela aprendeu a colocar o rádio ligado. Lembra daquele radinho? Hoje já não tem mais. Hoje é JBL, hoje o som tão muito moderno, né? Muito assim. Tem hora que a gente nem vê som na pessoa, o celular às vezes tá escondido e a pessoa tá escutando o som. Como aqui em casa, às vezes eu grito, meus meninos estão com fone de ouvido ligado. Eu falto quebrar o portão e eles não escutam, então tá muito moderno. Naquela época não era o radinho. Então a minha mãe colocava o radinho na beira do berço, para que a gente pensasse que tinha alguém do lado, para não dar trabalho, não chorar. E com aquilo ali a gente brincava achando que era a mãe ou o pai, alguém que estava conosco conversando, o radinho do lado. E com isso eu cresci amando o louvor. Eu sou apaixonada em cantar, em louvar ao Senhor. Eu não fazia muito assim, eu não era muito de ir para frente. Passei a conhecer Jesus a partir dos 5 anos, mais ou menos, eu acredito. A minha mãe aceitou Jesus através do milagre de Deus na minha vida, que Deus fez na minha vida. Eu era criança desenganada pelos médicos, onde que insetos não podiam me morder, abelha, formiga, que eu infeccionava tudo, minhas pernas ficavam cheias de feridas, às vezes eu nem conseguia andar. E um dia a vizinha, de tanto insistir com ela para ir na igreja Assembleia de Deus, assistir um culto, ela foi. E lá ela fez um voto com Deus: se Deus me curasse, ela ia ser crente. E Deus me curou, o Senhor me curou. Porque se qualquer animal me picasse, eu dava febre, eu ficava com as feridas enormes nas pernas. Ainda tem algumas cicatrizes pequenininhas que Deus deixa pra gente lembrar do milagre. Então minha mãe aceitou Jesus, e eu acredito que essa paixão pelo louvor veio disso aí, de ouvir o radinho tocando. Então eu cresci, eu só consigo trabalhar se alguma coisa estiver tocando para me ouvir, ou ouvindo mensagem, ou ouvindo louvor. É assim que eu consigo trabalhar. E dormir com o rádio ligado quantas noites. Aí depois que eu dormia, que ela ia lá e desligava. Então eu sou apaixonada por louvor, aprendi a ser apaixonada pela palavra de Deus. E hoje eu estou aqui, quero cumprimentar as outras que entraram aí. Edileuza, eu cumprimentei já. Sandra, Regina, um abraço, Deus abençoe sua vida. Entrou mais aí, Kátia da Badia, Deus abençoe sua vida, Deus te cura, tá? Deus sabendo que você está enferma, que o Senhor te cura. Adriana Araújo, linda de Jesus, sempre firme conosco, um abraço. Então, irmãs, amadas do Senhor Jesus, estar aqui é um milagre. Eu estar aqui falando com vocês hoje, assim, tão tranquilamente, é um trabalhar que Deus fez na minha vida. Aí casei com um homem totalmente o inverso de mim, que eu apaixonei no jeito dele ser, que diz que a gente apaixona pelo inverso da gente, né? Eu era muito quietinha, meu marido não. Meu marido, todo mundo pra ele é conhecido, todo mundo pra ele é amigo, todo mundo pra ele tem muita facilidade de conversar com as pessoas. E eu casei com ele, e aí diz que com o passar do tempo de casamento, o casal começa a aparecer muito um com o outro. Então eu comecei a pegar as qualidades dele pra mim também. Eu aprendi a conversar demais, irmãos, e agora tá parada trabalho. E eu estou aqui nessa tarde, e eu quero falar sobre um tema muito importante que precisa ser falado. Paula entrou aí. Um abraço, Paula, Deus abençoe, mas fica até o final, tá? Eu tô verificando, tem gente que tá entrando só e deixa ligado e nem tá assistindo. Vou gritar vocês no final pra ver se vocês estão aí mesmo. Aqui é igual o programa do Ratinho, ao vivo e a cores, eita, só faltou um chicote. Mas aqui tá um chicote dos bons, aqui dos melhores, a Bíblia. E eu vou falar num tema hoje que tá precisando muito falar em nosso meio, falar em nossos dias,
que é sobre os filhos. Eu falei sobre casamento no curso, na live passada, e hoje eu quero falar sobre os filhos. Por quê? Porque hoje está assim, os filhos estão sendo, não estão sendo tratados como herança do Senhor. Eu quero aqui abrir a Bíblia em Provérbios 31, versículo 26, que diz assim, e Provérbio é onde mais fala sobre os filhos. Salmo também fala, mas Provérbios fala mais. E também depois eu vou falar com os filhos. Um dia eu quero que a Paula ponha os meninos, tudo adolescente, aí na live, porque eu vou falar sobre os filhos, como os filhos devem ser, qual a determinação, as ordens de Deus para os filhos. Tudo aqui anotadinho. E outra coisa, eu sou pedagoga, então eu tenho um pouquinho de experiência como professora, como pedagoga, que eu formei em pedagogia, dei aula 4 anos, trabalhei um pouco em creches também, então eu posso falar um pouquinho. Tenho 2 filhos que Deus me deu como presente, eu queria ter mais. O desejo do meu coração era ter mais filhos, confesso para vocês, mas Deus sabia do ministério que eu ia ter, me deu 2, e eu sou feliz com os 2 que Deus me deu, e eu amo eles de coração. Eu renuncio o meu gosto para fazer os deles, eu renuncio as minhas vontades, às vezes, para poder fazer a vontade deles e realizar o sonho deles. E aqui, em Provérbios, nós falamos da mulher sábia com o esposo, como tratar o esposo. Hoje nós vamos falar como tratar os filhos. Por quê? Porque tem muita gente que trata muito bem as pessoas de fora, mas as de casa são maltratadas, são rejeitadas. Você já sentou algum dia para perguntar ao seu filho qual o sonho dele? O que ele acha da igreja? Você já sentou com o seu filho para conversar com ele sobre a palavra de Deus, sobre céu e inferno, sobre o amor de Deus pela vida dele, sobre a morte de Jesus na cruz? Você já fez isso algum dia? Vim pra cá, tá travando o celular. O meu celular, o Instagram não tá muito bom, irmã. Eu vou fazer uma limpeza nele, tá precisando de uma geral. Quem não estiver vendo direito no Instagram, vai pro Face que tá funcionando. Irmãs, vai votando aí pra mim abrir o YouTube, em nome de Jesus. Me ajuda. Você me ama? Quer ouvir mais live? Que eu ensine mais? Compartilha lá, manda pra sua avó, pra sua mãe, só pra se inscrever no canal do YouTube lá, Tanúzia Cortes. É um nome diferente, mas não é muito estranho. E outra, agora tem uma promoção, vai ter um sorteio de uma bolsa Santa Lola, tá? A bolsa é linda, depois vamos estar postando vídeo, e um vestido, tá? Quem colocar mais pessoas no YouTube inscrita vai ganhar a bolsa, e tem que printar para eu ver. Vai ganhar a bolsa e vai ganhar um vestido lindo, 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 lindo. Depois nós vamos estar postando, tá? Quero aqui cumprimentar também o William Gomes. Deus abençoe sua vida. Muito bem-vindo aqui na live conosco. E aí, continuar falando aqui sobre os filhos, que nós falamos do cuidado, e às vezes nós temos cuidado muito com as pessoas de fora, tratamos bem os filhos dos outros, mas esquecemos que nós temos os nossos filhos. A Bíblia diz assim aqui em Provérbios 31, versículo 28, que diz assim: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também o marido louva, dizendo: muitas filhas procedem virtuosamente, porém tu és de todas a mais excelente. A primeira pergunta que eu quero fazer, aliás, eu já fiz algumas perguntas, eu quero fazer mais uma. Você já perguntou para seu filho que nota ele te daria hoje, como mãe, como a pessoa que cuida dele, como a mãe que Deus concedeu que você fosse filho dela? Você já perguntou para o seu filho que nota ele te daria hoje? Porque é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre o nosso cuidado com os nossos filhos, sobre a nossa estratégia de cuidar de nossos filhos. Aqui está dizendo: a mulher virtuosa de Provérbios,
investiu não só no relacionamento conjugal, ela investiu também nos filhos, porque aqui no 28 está dizendo assim que os filhos levantavam para elogiar essa mãe, porque era uma mãe boa. Essa mãe levantava pela madrugada, cobria os filhos de noite. Muitas mães eu já vi contar testemunho que levantava para nos cobrir de noite quando o frio estava muito, né? Eu já ouvi muitos desses testemunhos. Muitas mães deixam de comer para deixar comida para os seus filhos. Porém, que hoje está acontecendo muito ao contrário. Nós não podemos perder esses valores. Eu gostaria que todas as mães da igreja estivessem assistindo essa live hoje, porque é importante. Todas as mulheres que são mãe, eu gostaria que ouvissem essa mensagem hoje. E a Bíblia diz assim, que os filhos são herança do Senhor. Uma herança não se ganha à toa. Herança se ganha quando se merece. Quando se é ganhada com suor, com esforço por outra pessoa, e essa pessoa deixa, entrega a alguém para que zele, para que cuide, para que desfrute. E assim Deus entrega para nós os nossos filhos. O livro está dizendo aqui que um casamento turbulento, um casamento cheio de problema, é um desastre para a vida emocional dos filhos. Pecam contra os filhos os cônjuges que vivem em pé de guerra. Aqui está dizendo que é pecado um casal que vive em pé de guerra diante dos seus filhos. Você está em pecado. Você é o professor dos seus filhos. Você foi dado como mãe, como pai, para cuidar deles com amor, com carinho. Tem hora que tem que corrigir? Tem que corrigir. A Bíblia diz que nós devemos corrigir os filhos com vara, não com fio, não com chinelada, não com cabo de vassoura, não com fios, como muitas das vezes muitos fizeram. Noelita Santana, aleluia! Essa eu acho que São Miguel também me conheceu quando era criança. Eu acredito que seja, eu não estou vendo muito bem a foto de perto, mas acredito que seja. Um abraço, Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus continue abençoando, dando força, graça, saúde, no nome de Jesus. E os filhos são dados para que a gente zele, desde o começo. Eu costumo falar, meu sonho era ser mãe. E quando eu casei, eu tive um problema. Eu tenho muitos testemunhos a contar. Deus me lapidou em todas as áreas da minha vida para que hoje eu fosse uma pastora e tá ministrando a vocês. E tudo que eu tinha sonho, primeiro Deus me lapidava para entregar o sonho que eu tinha, que era propósito dele na minha vida. Por isso que às vezes Deus está te lapidando, aleluia, para poder entregar o sonho que você tem. Porque o sonho que nós temos é Deus que coloca no nosso coração. Só que porém Ele prepara, Ele lapida. Eu não sei se a Paula está ouvindo, mas eu quero direcionar também a ela essa palavra. Deus nos lapida primeiro, Deus nos prepara para que nos entregue a herança que é dele, não é nossa, a herança dele está. E quando eu casei, o meu sonho era ser mãe. Só que, porém, quando eu casei, com 2 meses de casada, eu descobri que um ovário meu estava podre. E eu tinha um cisto tamanho de uma laranja. E com 2 meses de casada, ainda em lua de mel, eu fui operada, correndo risco de vida. Porque eu era bem magrinha, eu pesava uns 45 quilos. Então o cisto, como eu não tinha barriga, ele subiu pro estômago. Então ele pegava entre a barriga e o estômago. E o médico chamou o meu esposo para assinar o termo de vida. Por quê? Porque na mesa eu estava correndo risco de vida, só que eu não sabia. Graças a Deus eu não sabia que eu estava correndo risco. Ele só disse assim: eu preciso te operar hoje, sem falta, é agora, você nem vai voltar para casa. Ligaram, buscaram meu esposo, fui para a mesa, tirou um ovário, eu fiquei só com um, e tirou um cisto. Então eu fiz uma cesariana completa, além de que teve que cortar muito ainda para cima. E
E eu tive que ficar 60 dias de dieta e de cama, porque eu não conseguia andar. E assim, o meu útero ficou frágil com isso. Meu útero ficou frágil e era invertido. E aí o médico disse para mim que a possibilidade de eu engravidar seria muito pouca, muito pequena. Mas Deus usou a própria boca dele e disse assim: vocês crentes são doidos e gostam do negócio de orar. Hoje ele é crente e ele é muito amigo da gente, família. Ele disse: vai orar, porque o seu Deus pode te dar esse filho. E eu fui para oração. Quando eu estava no propósito de oração, irmãs, a gente não perde por orar. Eu estava em propósito de oração, passou poucos dias e a gente dirigia a igreja, passou a dirigir a igreja num povoado. E aí Deus levou um missionário até lá, de Brasília. E ele chegou na igreja e ele disse: onde está a esposa do pastor? Eu sentava no último banco, porque eu era muito tímida. E aí ele disse: vem aqui na frente. E ele disse assim: olha, você aconteceu assim, assim, assim. Seu sonho é ser mãe. E o médico disse que você não pode ter filhos. Não tem possibilidade muita de você ser mãe. E o Senhor está me falando que Ele está te curando hoje. E virou para o meu esposo e disse: quantos filhos você quer ter? Ele disse: eu quero 2. E o Senhor deu os 2 filhos. Mas antes de ter esses 2 filhos, eu tive que eu tive aborto com 4 meses, com um susto que eu passei na igreja, dentro da igreja. E quando eu perdi esse bebê, eu chorava ao escondido. Eu não olhava, eu não dizia para o meu esposo, eu não falava nada, mas eu chorava, às vezes no banheiro, às vezes escondido, às vezes na oração, e dizia: Senhor, eu quero ser mãe. O meu sonho é ser mãe. E isso durou 3 anos. 3 anos lutando para ser mãe. Quando deu os 3 anos, que Deus veio e trouxe aquele profeta, aquele missionário. Pode me dar a toalha, porque eu não sei se eu dou conta de segurar hoje as lágrimas. E Deus veio e trouxe aquele profeta e profetizou. Irmãos, foi o melhor presente que Deus me deu. Me deu um esposo, uma bênção, e disse que eu ia engravidar. Quando passou poucos dias, eu comecei a sentir mal, comecei a sentir enjoo, e eu já discerni que era a gravidez, porque o Senhor me deu um dom de visão, e Deus me mostrou. E eu falei pro meu esposo: eu estou grávida. Ele disse: não tá. Eu disse: eu estou grávida. E eu morava no povoado, onde o médico atendia de 30 em 30 dias. E o dia que chegou o dia dele atender, eu fui. Eu falei: eu vou fazer o teste, vai dar positivo. Você vai ver que eu tô grávida. E fui e estava grávida. Só que aquela gravidez, eu passei um susto. E toda empolgada, emocionada de que ia ter filho com 4 meses. Passei um susto, perdi. Foi mais um motivo para que eu não fosse, não tivesse filho. Eu passei a chorar. Aí eu passei a ser como Ana. Eu queria um filho, porque queria um filho. Um desejo do meu coração era ter um filho. E aí, com o passar do tempo, Deus deu. Deus me deu. Deus fez com que eu engravidasse. Deus mudou o meu cenário. Deus mudou a minha história. E aí, eu tive os 2 filhos. Não vou contar detalhe porque toma muito tempo. Deus me deu os 2 filhos. E lindos, perfeitos. E eu ainda orava para Deus e falava detalhes como eu queria ter meus filhos. Eu sou baixinha, meu marido também baixinho. E às vezes as pessoas criticavam e falavam assim: seus meninos vão ser muito pequenininhos, vão ser anão, porque vocês são baixinhos. E eu ia para o quarto, orava e chorava: Jesus, não, eu quero eles bonitão, lindos, igual meus sobrinhos são. Eu quero eles mais altos do que nós. E hoje eu posso testificar para vocês: são lindos, são grandes, são maiores do que eu e o pai deles. Graças a Deus, Deus é fiel. E hoje eu quero falar para você, mãe. O Espírito Santo tocou para que eu fale para você: valorize os filhos que Deus te deu. Valorize a herança que Deus entregou para você. Por quê? Porque os filhos hoje não têm tempo de qualidade com as mães. As mães hoje não renunciam nada pelos seus filhos. Ao contrário, se tiver um sapato para comprar, ou
o alimento ou um vestido para a filha, ela prefere o sapato do que dar o vestido para a criança. Mãe, Deus está te alertando nesta tarde. Outra coisa que o Espírito Santo faz, me alerta nesta tarde: não ponha seu filho que é herança na mão de qualquer pessoa. Outra coisa, essa herança é para ser multiplicada, é para ser investida, é para poder ser um dia representar você futuramente, aquilo que você conseguiu passar para ela. Deus não te dá filhos para te servir, não, é para te ajudar, mas não para ser escravos, não para ser jogado no colo da avó, nos braços de vó, para colocar em creche. Eu sou contra colocar filhos em creche. Por quê? Porque eu já estagiei em creche. Eu sou contra. Filho tem que ter colo de mãe, filho tem que ter carinho de mãe, filho tem que ter o abraço de mãe, filho tem que ter o elogio de mãe, de pai. Filho tem que ter o incentivo de mãe e de pai. A Bíblia nos ensina assim. Filhos têm que ser investidos. Tem que inculcar palavras do Senhor neles. Talvez você está sendo egoísta, investe só em seu ministério, não tem coragem de investir no ministério do seu filho. Seu filho tem vontade de tocar, você nem liga para isso, não está nem aí, não espera ele crescer que ele vai realizar sonho. Não, senhora, Deus ensina que devemos começar quando eles são criança, como Ana fez. Ana, que teve Samuel, ela já fez um voto: Senhor, eu entrego o filho que tu me der, eu vou entregar a ti, vou ficar com ele até desmamar, mas depois que eu desmamar, vou entregar na tua casa. Os filhos que Deus te deu são propósito do Senhor, são herança do Senhor, para serem usados na mão do Senhor. Então tire tempo de qualidade com eles. Como pastora, senta, procura saber o que eles pensam, procura brincar, seja amiga. Se você não é amigo dos seus filhos, o mundo vai ter alguém que vai ser. O mundo vai fazer proposta para eles, e propostas boas. Não vai fazer qualquer propostazinha, não. Outra coisa, tem mãe que briga com o filho 24 horas no dia, xinga o filho, chama de preguiçoso, chama o filho de qualquer nome. Você está pecando diante de Deus. A palavra diz, e eu não vou ler agora porque não dá tempo, mas você está pecando. A Bíblia diz que nós somos abençoadora dos nossos filhos. O que eu tenho que falar pro meu filho? Eu aprendi isso, irmãos, com o Senhor. Depois que eu fiz o curso eu costumo dizer que eu aprendi a ser mãe depois que eu fiz o curso de pedagogia. Por quê? Porque ela ensina a tratar a criança, ensina a tratar o adulto, ensina a tratar o jovem, ensina a tratar o idoso. E quando eu via, na minha época de criança, os filhos apanhavam por qualquer coisa. Os pais batiam muito nos filhos. Só que os pais batiam e ensinavam e estavam junto. Hoje os pais castigam, mas não ensinam. A gente tem que sentar para ensinar. Tem que sentar para falar a verdade. Tem que levar eles aonde tem coisas boas para ele ouvir. Tem pais que vai para a igreja, deixa os filhos em casa. Você está pecando diante de Deus. É pecado diante de Deus. Por quê? Porque o seu filho é um adorador do Senhor. Remantio de Comanaias. Se você não leva, você está errando. Porque Jesus quer seu filho lá também. Jesus, com 12 anos, ele entrou no templo para pregar para os doutores. Por quê? Porque ele teve uma mãe que o levava para o templo. Não era porque ele era filho de Deus, não. Porque a Bíblia fala que Maria foi com Jesus para o templo. Tem mãe que manda o filho sozinho. Vai sozinho, se vira sozinho. Vai para a igreja, você quer ir, vai sozinho. Hoje eu não vou. Você está errada. E quando chegar diante do tribunal de Cristo, o Senhor vai conversar com você a respeito disso, mãe. Remantio decanta remanaias. Deus não vai cobrar daquela
aquelas que não sabia antes, não conheciam o Senhor, mas as que conhecem a verdade, Deus vai pedir conta de você, de como você criou o seu filho, de como foi ele. Eu sei que muitas mães não têm muita condição, mas as condições que você tem, faça o que for possível para que o seu filho seja um instrumento nas mãos de Deus. Quantas crianças desejam cantar, a mãe não incentiva, fala, você tá achando que você vai ganhar oportunidade, seu besta? Não vai não. Tem mãe que tem coragem de falar isso, tem mães que criticam os filhos quando canta, quando tenta falar alguma coisa. Irmã, jamais faça isso. Ainda que ele não soube cantar direito, fala para eles, você foi o melhor cantor da noite, porque eu estudei na pedagogia que o incentivo e as palavras boas da mãe é que faz um homem bom no futuro, é que faz um homem de bem e uma mulher de bem no futuro. As palavras que são determinadas quando ele nasce até o crescimento pela sua boca, mãe, é o fruto que o seu filho vai dar. Agora, se você deixar ele à mercê do diabo, deixando ele à mercê da vida e dizendo, como muitos diziam, o mundo ensina, a vida ensina. Não, a vida não ensina, não. A Bíblia diz que quem nos ensina é a palavra. A Bíblia diz que eu tenho que sentar com os meus filhos e ensinar a palavra de Deus a eles. A Bíblia diz que eu tenho que tirar tempo de qualidade com os meus filhos, fazer culto com eles, investir no ministérios que eles gostam. Os meus filhos hoje, pela misericórdia de Deus, são tocadores. E as horas estão passando, daqui a pouco eu termino. E eles são tocadores, mas sabe de onde começou o investimento deles? Eu via eles tocar, eles pegavam as minhas panelas, eu já testifiquei isso. Eles pegavam as minhas panelas e os garfos e as colheres e tocavam como se fosse bateria. Naquela época, aqueles pequenininhos tinha DVD. E eu comprava DVD de hinos, os louvores que eles gostavam, tudo eu comprava. Eu juntava as minhas moedas, os trocados, o dinheiro que eu ganhava, eu pegava e comprava tudo que eles gostavam. As minhas panelas, eles furavam de tanto tocar. A minha cama de casal era o palco de bateria, era o palco. O Ian e o Anderson, eles pegavam a tampa da panela de pressão, era o violino. Ali eles tocavam e cantavam. E o culto acontecia ali no meu quarto. E eu não brigava. Às vezes eu olhava assim, panela a gente compra depois. Não tem problema, deixa eles tocar. Quando eles pegaram a idade de 8 anos, eu peguei e falei pro meu esposo, meu bem, vamos investir no ministério dos meus meninos. Eu queria aprender a tocar teclado. Me deu desejo no meu coração. O meu esposo tentou, não conseguiu. E eu achava lindo. Tentei aprender a tocar violão, não consegui. E aí comecei a apaixonar no teclado. Mas quando eu vi que os meus filhos estavam querendo tocar, falei, não, eu vou investir neles. Porque se eles têm esse desejo, é propósito de Deus. Aí fui caçar um professor, achei um professor. Hoje é o pastor Bispo Marcelo, lá de São Miguel. Lá na Igreja de Cristo tinha um professor. O Ian não tinha idade ainda, nem o Ian, nem o Anderson. E eu falei, não, mas eu vou pagar assim mesmo. Ensina assim mesmo. O pezinho deles não alcançava, não tinha bateria adequada. Mas eu falei, ensina assim mesmo. E aí ele aprendeu um tempo lá, depois chegou aqui. Eu cacei outra escola aqui. E ele coloquei um no teclado, o outro na bateria. E hoje eles tocam para o Senhor Jesus. E eu oro. Eles ainda não sabiam, mas eu oro, Senhor, põe unção na mão dos meus filhos para tocar na tua casa. Eu estou dando uma aula aqui para vocês nessa tarde. O Espírito Santo está me mandando, falando para paz, invista, ainda dá tempo, investir na vida dos seus filhos. Canta junto com eles. Um dia o Anderson decidiu que queria cantar.
eu vergonhosa demais, mas por eles levantei e falei, vamos meu filho, nós dois vamos cantar. E nós fomos lá na igreja de São Miguel, cantamos, e foi uma bênção. Ele cantou aquele dia, ficou empolgado, emocionado, e eu oro, Jesus, unja a mão deles para tocar na tua casa, que cada vez mais eles tenham desejo de tocar na sua casa. Os DVD, compro tudo que eles gostam, eu compro. A Kleber Lucas mesmo, eu não gostava daquele cantor de jeito nenhum. Aí o Ian, apaixonado daquele cantor, quando era pequenininho, era o cantor famoso da época, era o Kleber Lucas. E aí eles cantavam, e Deus continuou fazendo a obra. Hoje eles estão na casa do Senhor, que Deus guarde eles lá, eles estão blindados. Satanás não tem poder de tocar na vida deles, nem de jogar seta, nem ninguém, no nome de Jesus. E eu levanto as minhas orações, Pai, eu quero os meus filhos abençoados, homens de bens, homens pregadores da tua palavra. E eu falo para eles, e eles falam, eu não vou, mãe. Eu falo, eu também falava a mesma coisa. Muitas das vezes alguém falava para mim, você vai ser missionária. Eu dizia, eu não quero ser missionária. Só que nós não vivemos a nossa vontade, nós vivemos a vontade do Senhor. Hoje é que eu estou sendo missionária, pastora, pregadora da palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Eu quero aqui terminar dizendo, mãe, esse filho que Deus te deu, trata ele com amor, trata ele com carinho, procura palavras de sabedoria para falar. Nunca diga para o teu filho, você é um preguiçoso. Nunca diga para o teu filho, você é terrível, você é a cruz da minha vida. Nunca diga para o teu filho, você é o peso que eu carrego. Nunca diga, você está dando legalidade para Satanás cirandar na vida do teu filho. Ao contrário, profetiza, diz para ele, mesmo que não seja, você vai ser um homem de Deus, você vai ser um obreiro da casa do Senhor, você vai ser um vaso, porque palavra de mãe para abençoar tem poder sobre a vida dos filhos. Eu tenho prova disso, de que Deus confirma. Abraão, quando Isaac foi casar, Abraão fez com que o servo fizesse um juramento, e ele abençoou Isaac antes do casamento. Ainda determinou, procura uma jovem boa, da família, da parentela, assim deu as qualidades. E antes de tudo, ele abençoou o filho. Tem mãe, tem pai que não gosta de abençoar os seus filhos. Procura abençoar os seus filhos. Vai no quarto deles na hora de dormir, ore com eles, ainda que eles fiquem calados. Ora você, abençoa você. Ele não sabe orar, não tem problema, você sabe. Deite-se, joelha lá ao redor da cama, abençoa, ministra vitória, ministra cura, ministra sabedoria, ministra profissão, ministra um casamento abençoado. Quantas mães nem o casamento dos filhos não teve coragem de abençoar, e os filhos vivem em contenda porque tá faltando a bênção sua, mãe, que até hoje não teve coragem de abençoar sua nora, até hoje não teve coragem de abençoar seu genro. Muda, o Senhor está dizendo hoje, muda a sua posição. Abençoa sua nora, ainda que não seja do jeito que você queria, mas se ela ama seu filho, abençoa ela. Se ela cuida bem do seu filho, abençoa ela, porque eles precisam das bênçãos para ser feliz, para ter um casamento próspero, para a porta abrir, para não ter problema, para ter alguém de confiança, e sabe que é uma intercessora do casamento deles, sabe que pode contar na hora da dificuldade. Hoje os jovens casam, a grande dificuldade é em quem confiar para conversar, em quem confiar para pedir conselho. Falta a sabedoria da sogra, falta a sabedoria da mãe, de auxiliar ali a filha, ensinar, ajudar,
e não se intrometer, porque muitas querem se intrometer e não é assim que a Bíblia ensina. Mãe, não deixa seu filho com qualquer pessoa. O diabo quer matar, o diabo quer ferir, o diabo quer colocar traumas. Quando os nossos filhos vão para casa de qualquer pessoa, ali eles vivem traumas, remancho de comanaias, ali eles vê coisas que eles não vê dentro de casa. Então procura que seus filhos fiquem mais com você do que com os outros, até mesmo de família. A gente tem que tomar cuidado nos dias de hoje e temos que cuidar no sono, na hora de dormir. Para terminar, eu quero testificar aqui, para terminar essa live de hoje, que eu vou continuar falando depois, porque o tempo é pequeno, não dá tempo. Nós estamos em vigília ali na igreja, daqui a pouco eu vou para lá. O escritor desse livro aqui, ele conta o testemunho. Eu estou fazendo com vocês Mulher Nota 10, Hernandes Dias Lopes. Ele conta que quando a mãe dele engravidou dele, ela teve problema. E ela não tinha condições, era de um povoado muito pobre mesmo. Não tinha médico especializado em nada. Ele conta aqui, uma cidade pequena sem recurso, e a mãe sem recurso, e ela engravidou. E aí quando ela começou a passar mal, ele disse assim, olha, nós vamos ter que, ela grávida, disse que nós vamos ter que optar, ou por você, ou pela criança. Nós vamos ter que retirar a criança para que você viva. E ela, crente, ela disse, não, eu não vou tirar o meu filho. Deus vai fazer a obra, Deus vai cuidar de nós. Se for para morrer, vamos morrer os dois juntos. Mas eu não abro mão do meu filho. Eu não abro mão desse feto que Deus colocou, dessa herança que Deus colocou no meu ventre. E ela virou para o médico e disse, eu não abro mão dessa criança. Se for para morrer, vai morrer os dois. Mas eu não vou abortar, eu não vou tirar ele. Eu estou correndo risco, mas eu confio no Senhor. E aí ela disse que ela foi para a igreja. Lá na igreja ela fez um voto, Senhor, se o Senhor der vida para o meu filho e permitir que ele venha ao mundo, eu vou entregar ele para ti, e ele vai ser um pregador da tua palavra, ele vai ser um instrumento nas tuas mãos, e eu vou ser intercessora dele, no que ele precisar, Senhor, eu vou esforçar para fazer, para que ele seja um instrumento nas suas mãos. E ela fez esse voto, aí disse que ela parou de passar mal, Deus começou a trabalhar, ela teve a criança de parto normal, teve aquele filho, a criança nasceu, ela cuidou, e ele disse assim, que a mãe dele foi uma mulher sábia, porque não abortou ele, ao contrário, entregou na mão de Deus e disse, se o Senhor mudar a história, se o Senhor curar, se o Senhor mudar o quadro, eu vou entregar para ti, vai ser teu, vai fazer pregar a tua palavra, vai ser instrumento do Senhor. E assim ela o fez. E ela levava ele para a igreja, ensinou os caminhos do Senhor. E ele conta que só que quando ele cresceu, ele era incutido demais com política. Ele começou a incutir com política, ele não queria ser pregador da palavra, nem pastor, aqui está dizendo. Ele se formou em advocacia e ele queria ser político. Mas ele conta que quando ele era pequeno, a mãe dele todos os dias antes dele dormir, entrava no quarto, orava e dizia, pai, esse filho é teu, eu entreguei para ti, ele vai ser pregador da tua palavra. Disse que ele cresceu, ela fazendo essa oração, Senhor, aqui está um pregador, pastor pregador da tua palavra, um ganhador de alma. E disse que todos os dias antes de dormir, ela ia no quarto, orava com ele e ia deitar. Aí ele disse que quando chegou o dia dela morrer, ela chamou ele. E aí quando ela chamou ele, ela contou para ele, meu filho, a sua história foi assim, assim, assim. E eu te entreguei para o Senhor. E eu disse que você seria um pregador da palavra, um ganhador de almas.
E hoje eu estou partindo para a eternidade. Mas eu estou aqui dizendo para você que o seu chamado não é ser político, não é ser advogado. O seu chamado é ser pregador da palavra, porque todos os dias, até a beira do seu berço, eu ajoelhava e te entregava para o Senhor, para que você fosse pregador da palavra. Ele disse que não aguentou, abraçou a mãe com força. Antes dela morrer, e ele fez o voto, o propósito de ser pregador da palavra, e começou a entender que o chamado dele, Deus o livrou da morte para aquele propósito. E ele abraçou a mãe dele. Logo depois ela faleceu. Mas ele disse que ela foi uma mãe sábia por todas as vezes. Enquanto ele estava com ela, ela ensinava a palavra. Ela escolheu que ele fosse de Deus e não dela. E ela investiu no ministério dele. E quando ele largou tudo e começou a ser um ministrante da palavra de Deus, hoje nós estamos aqui, eu tenho vários livros desse escritor, vários, e são livros que têm testemunho e de grande sabedoria. Então eu quero dizer para você, mãe, invista. Seu filho está bebê, mas invista agora. Compra a Bíblia de bebê, compra DVDs evangélico, larga depois esses negócios de desenho da Peppa, de Ben 10. Tem mãe que deixa o filho assistir até pornografia. O sangue de Jesus tem poder. Ensina os seus filhos o que é certo, o que é santo, e profetiza sobre a vida dele. Profetiza uma esposa boa, profetiza um casamento bom, profetiza um genro bom, profetiza, abençoa, rei, como narra súbia, e não amaldiçoa, porque o Senhor vai honrar o propósito teu com o teu filho. Entrega ele para o Senhor, porque o melhor cuidador é Deus, aleluia. E eu quero terminar aqui. O testemunho do pastor Daniel Mastral, falando sobre a mãe. A Daiane está contando um testemunho aqui. Ele disse que a mãe dele tinha umas certas brigas com o pai. E um dia ela achou um homem interessante. Aí pegou, né, e entrou dentro do carro desse homem. E esse homem estrupou ela. E desse estupro veio uma criança, que foi ele. Aí ele disse que a mãe dele rejeitou ele na barriga até o dia que ele nasceu. Aí ele contando que quando ele nasceu, a mãe falou assim: eu não quero essa criança. E já tinha uma enfermeira, já do centro espírita, já preparada para receber ele. Então, quando a gente rejeita os nossos filhos na barriga, o diabo já está pronto para adotar. E aí ele foi contar a consequência do que a mãe dele fez, da rejeição da mãe, que veio do estupro, né? Um pecado gerou o outro. Aí ele contando que ele foi um menino tribulado, nunca dormia, não amamentava direito, não se alimentava. Foi uma criança tribulosa por conta da rejeição da mãe e do pecado dela. Então, mães, cuidado. Cuida dos seus filhos com amor, com carinho. Pais, tira tempo para brincar com seus filhos. Ah, mas meu pai não brincou, é outro tempo. Nós não estamos no tempo dos nossos pais. Nós estamos numa outra época. Come junto, come no prato com ele. Come a comida que ele gosta. Não critique pela comida que ele gosta. Tenha sabedoria nas palavras para falar, para aconselhar, para orientar. Ande com ele quando ele quiser sair. Não deixe sozinho. Não deixe pessoas erradas aproximar dos seus filhos. Se aproximar, por acaso aproximar, ora e peça para Jesus tirar, porque Jesus tira. Não vai contender com ele, expulsando ele de casa, não. A coisa mais errada que os pais fazem é expulsar os filhos de casa. É lançar eles nas mãos dos outros, não.
Deus te deu como herança. E se deu para você, Ele não vai pedir conta de outra pessoa, Ele vai pedir conta de você, mãe. De você, pai. Porque Deus deu foi para você. Então tenha sabedoria. Eu tô falando aqui porque Deus mudou o meu coração. Quando eu comecei a cuidar dos meus meninos, eu batia muitos neles. Um dia a professora chegou na sala e ela já entrou falando assim, que a criança, muitos pais pensam que corrigir criança é só batendo. Não é, é conversando também. E aí a professora olhou para mim, para nós, e disse assim, já pensou se você fosse apanhar por tudo que você faz errado, depois de grande? E muitas das vezes é uma maldição que a gente traz e nós trazemos. Nós apanhamos demais e achamos que nós batendo demais vai adiantar. E não é assim. E Deus me corrigiu ali na sala. Aí eu aprendi. Ali na sala eu comecei a pensar, meu Deus, se eu for apanhar por cada coisa errada que eu tô fazendo de errado, alguém me bater, eu vou apanhar o dia inteiro, porque nós erramos a todo tempo, porque nós somos livres. Depois que casamos, somos livres para fazer o que quer, para andar onde quer, para comer o que quer. Enquanto que criança, a gente limita eles em tudo. Então pense bem. Pense bem. Aí eu pensei bem aquele dia e eu aprendi. Quando meus filhos faziam errado, eu já queria bater. Eu pegava o que estava na frente, era chinelo, era vara, era o que tivesse na mão, eu batia neles. Aí eu aprendi que a Bíblia não ensina assim. Sabe como que eu passei a fazer? Eu tô falando isso porque o Espírito Santo está mandando eu falar. Eu pegava a Bíblia, deixava quieto, passar. Jesus, acalma o meu coração. Me dê sabedoria que vem do céu para mim não jogar meus filhos fora. Porque o Senhor deu eles para mim. Eu pedi, o Senhor deu. E eles são teu. Então me dê sabedoria. E eu ia para a Bíblia. Entrava para o quarto. Mandava eles para o quarto. Fica lá, senta lá que agora eu vou conversar com vocês. Pegava a Bíblia. Abria a Bíblia. E lia a Bíblia. Quando eu terminava de ler e explicar o que estava escrito ali, meus filhos estavam chorando. Criança, ande cantará, deramanais. Criança não tem idade para ser ensinada. Desde o ventre nós temos que ensinar a criança. A criança tem mães que deixam de ir para a igreja quando engravida. Você está fazendo errado. A criança tem que ser gerada no ventre conhecendo a voz da igreja, a voz do pastor, o barulho da igreja. Tem crianças que quando vai para a igreja, que ganha, a mãe ganha, a criança não consegue ficar quieta dentro da igreja. Por quê? Porque não tem costume, não foi acostumada a ficar ali na gravidez. Desde o ventre, desde o começo da geração, a criança já identifica as vozes das pessoas, da mãe, do carinho. Ele já identifica quem gosta e quem não gosta dos pais. Eles já começam a identificar desde o ventre. Eles começam a identificar. E isso eu estudei. Eu estou falando porque eu estudei. Foram pessoas mestradas que passaram isso para mim. No ventre, a criança sabe quem gosta de você e quem não gosta. No ventre, ele sabe quem te rejeita e quem deseja o seu mal. Quando alguém senta do seu lado e ele começa a mexer demais, ou a pessoa gosta muito de você, ou a pessoa não gosta de você. Nas duas gravidezes eu estava desviada. O João Pedro e a Camila não ficavam dentro da igreja e nem dormia. Aí. E a minha gestação da Elisa, eu tive o exemplo de estar dentro da igreja. A Elisa conhece a voz da senhora e gosta do louvor e da palavra. Aí, a criança tem que aprender a gostar da igreja no ventre, conhecer a palavra no ventre. Estudando, a gente aprende que no ventre eles já escutam. Ele escuta quando o pai fala, eu te amo, meu filho. Ele escuta quando a mãe, tanto que eu tive muita dificuldade nisso quando eu engravidei. Minha mãe falava assim, conversa com o neném na barriga. E eu, mãe, eu vou conversar o quê? Eu ficava desse jeito. E quando eu fui fazer pedagogia, eu aprendi que no ventre a gente tem que conversar, já ensinar. E eu tinha eu cantava. Na época que eu engravidei dos meus filhos, eu já cantava. Só que eu não faltava culto de maneira nenhuma, nem oração. Eu morria de medo. Porque, gente, aguenta só mais um pouquinho. Eu ouvi um testemunho de uma mãe que
de uma mulher que tinha muita vontade de ter um filho. Ela era crente e ela era estéril. E ela pediu um filho e Deus deu. Quando Deus deu o filho, ela parou de ir para a igreja. Aí um dia, Deus levou um profeta na casa dela e disse assim: por que tu afastaste da minha casa? Por causa deste que eu te dei? Pois se ele é o problema, a partir de hoje ele não vai ser mais, porque eu vou tirar ele de ti, porque eu te dei ele para alegrar comigo na minha casa. Eu ouvi esse testemunho e aquela mãe, Deus levou aquela criança para ela aprender que a igreja é primeiro lugar. O esposo não é primeiro lugar, os filhos não é primeiro lugar. Primeiro lugar é o Senhor, é adorar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aleluia, é mandamento. E aí eu tinha medo, eu ouvi esse testemunho, eu tinha medo. Eu grávida, tanto que eu ganhei o Ian com 8 meses. Por quê? Porque era dia de festa na igreja, tinha um desfile e eu corria risco de aborto. Só que eu não conseguia dormir. As mães geralmente eram boas para dormir. Quando engravidei eu já era contrário, eu não dormia. Então o que eu fazia? Meu marido ia visitar, eu ia em todas as visitas com ele, podia passar logo. Aí teve um desfile do aniversário da igreja. E aí, de caminhada, e eu fui pro desfile caminhando, irmãos, caminhando. Andei o desfile todinho. Quando foi no outro dia, a bolsa tinha arrebentado, eu não vi, arrebentou quando eu dormia, provavelmente, o médico disse, ou então eu perdi líquido aos poucos, andando. E quando foi no outro dia, eu almoçando, eu senti ele nascendo. Então, ele foi tão acostumado na igreja, com 15 dias que eu tinha ganhado ele. Eu não falo para ir agora porque tá na pandemia, tá certo. Mas com 15 dias que eu tinha ganhado ele, cesariana, eu fui pro congresso em Porongatu. E o povo dizia assim, você é doida? Aí eu falei, não, sou crente. Esse menino vai ficar doente. Não vai, ele vai ser pregador da palavra. Você vai aprender já de cedo, ser servo de Deus. E eu falava desse jeito, e as pessoas olhavam para mim achando que eu era doida, mas não, Deus estava cuidando de tudo, porque se Deus não estivesse cuidando hoje, meu filho não teria vida, porque ele nasceu com vários problemas, o médico não deu vida para ele, não deu dias de vida, mas Deus deu dias de vida. Por quê? Porque grávida, com enjoo, às vezes eu ia pro banheiro da igreja, fazia vômito até, mas eu ia e glorificava, às vezes dentro da igreja sentia mal, mas eu estava lá dentro da igreja, meu filho nasceu conhecendo a palavra, nunca chorou dentro da igreja, ao contrário, eles queriam ir, era pra frente, eles queriam correr pro microfone, quando pequenininho eles queriam correr pra bateria, então eles já cresceram ensinando ali o caminho do Senhor. Eu vou terminar por aqui, se o assunto é longo, senão a gente não acaba, e hoje eu glorifico ao Senhor, porque eu aprendi um pouco com Deus me lapidando, me ensinando a ser mãe, porque se eu não cuido dos que eu tenho, como que eu ia cuidar dos meus filhos? Deus me preparou. Talvez Deus não tá te dando o seu ainda que você quer, porque você já tem um e não cuida direito, Deus não vai dar outro para você fazer a mesma coisa. Então, hoje, atenta, abençoe seu filho quando for dormir. O Senhor está mandando, abençoe. Diz que ele é bênção, profetiza sobre a vida dele, porque o Senhor quer usar os seus filhos para multidões, quer que ele seja pessoa de bens para ajudar outra pessoa, e outra coisa, para que ele cuide de você na sua velhice. Vou terminar aqui orando, abençoando o seu lar, a sua casa. Senhor, eu ministrei a palavra que tu colocaste no meu coração. Agora vai de encontro aos teus filhos, as tuas filhas. Dê sabedoria, dê graça. Senhor, toda maldição que foi lançada sobre os filhos, seja por terra. Vai bloqueando agora toda palavra de maldição, toda palavra negativa. Abençoa essa mãe. Dê graça, dê força, dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Perdoa as falhas que elas tiveram até aqui, que elas não souberam agir porque não foram orientadas. Mas agora, Pai, elas ouviram. E eu sei que elas vão agir diferente diante da tua presença. Eu quero ministrar sobre elas vitória,
bênção sobre a casa, sobre os filhos, sobre os netos, sobre os bisnetos. Eu quero ministrar a bênção do Senhor. E o diabo não tem legalidade, nem na minha família, nem na família dessas que estão aí do outro lado ouvindo a tua palavra. Eu ministro vitória, eu ministro homens de bens, mulheres de bens na nossa nação, filhos abençoados, de mulheres de oração e que serão louvadas pelos filhos, porque foram boas mães. Em nome de Jesus, seja abençoada e abençoe a tua casa. No nome de Jesus, que Deus seja contigo, continue te orientando. Um beijo. Amo vocês, obrigado por me ouvir. Obrigado por deixar eu ser canal de bênção, de instrumento de Deus para a vida de vocês. E que essa palavra venha frutificar cada dia na sua casa, na sua família. Um abraço, Deus abençoe.